Olá, hoje é 6 de dezembro de 2022, estamos gravando, não será ao vivo, estamos gravando eu e o Thiago Tomarinha, já vou passar a bola para ele, para ele nos cumprimentar quem vai assistir ao vivo. Posteriormente, eu vou subir para o YouTube em janeiro. Antes eu vou divulgar previamente para todas as pessoas interessadas em economia, interessados nas pesquisas acerca da economia. O Tiago, ele é professor extensionista e pesquisador da Universidade Federal de Goiás. É doutor em economia e ele trabalha com economia solidária, educação de economistas, economia política, história do pensamento econômico, teoria do valor, e planificação econômica. Ele é membro do coletivo Recicla Goiás de incubação de empreendimentos econômicos solidários e desenvolve projetos de extensão e educação junto à incubadora social da Federal de Goiás desde 2015. É também coordenador de grupos de estudos da obra O Capital, desde o final de 2000. Inclusive, eu já fiz o convite para ele estendeu o convite para todos os integrantes desse grupo de estudos para bater papo com o canal Linha de Divisa. Como eu falei, vamos bater um papo então com o Thiago. Como vai, Thiago? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Olá, Deodato. Olá, todo mundo. Tá tudo tranquilo. Muito obrigado pelo convite. Aqui do canal Linha de Divisa. Convido todo mundo para conhecer o canal, ver o material bastante extenso e com muita qualidade. Legal, Thiago. Obrigado aí pelo apoio ao canal Linha de Divisa. Você comentou que fez um sobrevoo prévio, né? E descobriu que tem mais de 1000 entrevistas em várias áreas do conhecimento, Thiago. Filosofia antiga, do medievo, moderna, contemporânea, história, arqueologia, astrofísica, astrobiologia. Pois é, eu achei muito bom. Eu gosto bastante desse esforço de divulgação científica, né, sem fronteiras entre as áreas. Gosto desse trabalho mesmo, né, de publicização da pesquisa científica e de todas as áreas. Legal. Tiago, eu não costumo... eu evito algumas perguntas que eu faço fora do ar. Mas você me deu total liberdade, eu achei tão legal, tão interessante a sua transparência, a tua leitura de visão sobre a sociedade que você gostaria. E raramente eu tenho encontrado de uma forma tão clara e tão tranquila. Então, eu gostaria de bater um papo antes de entrar na tua pesquisa do doutorado. Gostaria que você falasse se você é marxiano, o que você é exatamente? Olha, eu não costumo me autoclassificar, né? Mas eu fico muito à vontade se, não sei, os leitores ou os ouvintes tentarem me enquadrar. Isso é normal, ainda mais na área da economia, né? Onde a gente tem diversas escolas de pensamento. Então, isso é quase que inevitável. Mas eu me vejo como um cientista que tem uma inserção política, vamos dizer assim, né? Uma visão política, que tem lado. E eu encontrei nesse autor, que é o Karl Marx, que tem toda uma escola, né, de pensamento econômico, encontrei nele uma orientação científica muito robusta. Acho que é, até hoje, né, o pensador da ciência econômica que mais contribui para a orientação científica de um movimento político que busca construir uma sociedade que leva adiante o projeto de humanização, vou colocar assim, humanização verdadeira, né, de toda a humanidade, resolvendo esses problemas que ainda nos afligem, como as guerras, a fome, a miséria, a desigualdade. Então é um pouco assim que eu me coloco, né? Ok. Legal, viu, Thiago? Thiago, e você entende que é possível liberdade no comunismo? Totalmente. Aliás, acho que
essa liberdade, né, que aparece como um ideal filosófico na própria Revolução Burguesa. Tiago, desculpa te interromper, tá vazando um som aí, é onde você está? Tá É um sim, acho barulhinho. que é o caminhão da reciclagem que está Tudo passando. bem, não tem problema. Eu acho que a liberdade, essa liberdade com um grande valor da Revolução Burguesa, só pode ser plenamente realizado numa outra sociedade. A liberdade que a gente tem hoje, né, é uma liberdade muito restrita aos direitos de propriedade. E essa liberdade humana, que é uma meta da humanidade, só pode ser realizada plenamente num outro tipo de sociedade, uma sociedade do interesse comum, em que o desenvolvimento e a liberdade individual de cada pessoa agrega a riqueza coletiva. Todos nós somos indivíduos, temos as nossas especificidades, mas também estamos inseridos dentro de uma coletividade. E por isso eu acho que a liberdade que a gente tem que construir, que a gente vai conquistar, é nessa nova ordem social, que está no processo de construção já há muitos séculos. É um processo contínuo de construção e que tem a ver com a realização dessa liberdade que ainda não existe hoje na minha visão. Legal. Ô, Tiago, eu não estiquei na prosa prévia a questão, eu fiz um comentário rápido e acabei mudando de assunto, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência da China. Eu comentei com você que o pouco conhecimento que eu tenho são das ilhas que a China acabou criando em seu território, né, distribuídas geograficamente, ilhas para atrair as indústrias e de forma a dar condições econômicas para o socialismo. Qual é a tua perspectiva da China? Olha, eu não sou especialista em China, mas eu estou sim muito impressionado, na verdade fascinado, com a situação presente que a China apresenta ao mundo, porque eu entendo que ali, nesse momento, está acontecendo a novidade em termos da história mundial. E como eu falei, a gente tem que entender a construção de uma ordem econômica, social, política, cultural pós-capitalista como um processo de longo prazo. E aí, como eu falei, eu não sou especialista em China, mas do que eu já consegui estudar, não dá para falar de China tendo uma escala de tempo de alguns anos ou algumas décadas. São centenas de anos, são milhares de anos que tem que entrar na conta aí para avaliar o processo histórico de construção de uma civilização que promove aqueles valores que eu estava falando, né, do humanismo. E a gente costuma pensar o humanismo, né, só como uma questão assim ocidental, mas eu acho que aí o que a China está trazendo é vamos dizer, um acerto de contas, né, da humanidade consigo mesma. A gente tem que conceber e realizar, de fato, esse conceito de que nós, seres humanos, estamos nessa mesma turma, estamos no mesmo barco, nesse planeta. E acho que a China tem apresentado assim, um contraste com a decadência, a crise ocidental, é muito gritante, é muito grande. Eu não consigo ver de outro modo. Então eu fico, sim, estou muito entusiasmado com esse processo que ocorre na China, lembrando que é um processo cheio de contradições, inclusive com episódios que a gente pode achar que são feios, né? Mas o processo transformativo, social, é um processo real e a gente tem que, assim, não pode também achar que é um paraíso do dia para a noite. Por isso que eu estou enfatizando essa parte do processo, né? Mas eu não sou especialista nos detalhes, né, da China, mas eu acho sim que a China tem buscado, colocado em prática o esforço de reorganizar a economia para fazer a transição de um sistema econômico baseado na lei do valor, que é uma lei cega,
irracional, vamos dizer, uma lei quase que natural, como se a gente vivesse submisso às ordens da natureza e ali ao projeto de construção da economia planejada, e planejada com um propósito muito que eu defendo, né? Tá. Tiago, estamos falando em quase 25% da população mundial. A China tem 1 bilhão 600, 1 bilhão e 700 milhões de habitantes. É um quarto do mundo, rapaz, né? Não dá para assim, descartar qual que é a relevância da China hoje e o que vai ser a relevância dela daqui para frente. Você já esteve lá, Tiago? Não, nunca fui à China. Dá vontade, não dá? De conhecer, ver, assim, caminhar por lá, né? Legal, Tiago. Tiago, a gente está, na verdade, batendo esse papo mais descontraído aqui sobre a tua perspectiva de mundo, perspectiva política. É quase mais uma introdução para o bate-papo sobre a tua pesquisa no doutorado. Qual foi? Eu vou colocar correndo aqui embaixo o nome da sua tese. Fale um pouquinho o que te levou a essa pesquisa e o que é essa pesquisa. Depois a gente vai fragmentar um pouco mais. Olha, a minha pesquisa ela gira em torno de dois conceitos. Um é o conceito da lei do valor e o outro conceito é o do planejamento econômico. Eu cheguei nesses temas porque eu senti, né, a incapacidade dos economistas de fazerem propostas ou de perceberem que era necessário mudar definitivamente o paradigma da ciência econômica. Desde o século XVIII e XIX, que a ciência econômica é muito dominada pela ideia de que há uma ordem natural e espontânea de regulação do sistema econômico e que qualquer interferência deliberada sobre esse sistema geraria distorção, geraria um colapso, geraria negatividades. E dentro da tradição, né, da ciência econômica ao longo do século XX, eu percebi que os economistas já tinham abandonado essa ideia, já tinham abandonado a ideia da mão invisível, né, do Adam Smith, a ideia de que o sistema se autorregula, e tinham incorporado nos seus pensamentos a ideia do planejamento econômico, a ideia de que a economia precisa ser organizada dentro de um planejamento para se atingir metas específicas, como, por exemplo, erradicação da fome, fim da miséria, fim das guerras, metas que são compartilhadas, como eu falei, por toda a humanidade. E para conseguir fazer isso é necessário adotar o planejamento econômico. E foi um pouco assim a inspiração, né, o meu anseio de trazer e de fortalecer o conceito do planejamento econômico dentro da ciência econômica. Legal. Tiago, a sua graduação e o teu mestrado também foram em economia? Sim, eu tenho graduação, mestrado e doutorado na economia. Tá, para a gente não deixar de dar o devido crédito, né? Você fez o doutorado na Federal de Uberlândia? Isso, fiz o mestrado e o doutorado também na Universidade Federal de Uberlândia. Ok, e como eu já falei na abertura, atualmente você é professor da Federal de Goiás, é isso? Isso. Legal. Tiago, o que é, assim, lembrando que você está falando para a academia e principalmente para a sociedade. Em última instância, a razão de ser do canal Linha de Divisa é a socialização do conhecimento produzido na academia. Então, eu gostaria que você explicasse o que é planejamento econômico de natureza capitalista. Certo. Primeiro, como eu estava colocando, a gente tem que falar de planejamento econômico para depois falar de planejamento econômico de natureza capitalista. Planejamento econômico é quando a organização econômica ela não ocorre de modo espontâneo ou natural ou impensado, e sim ela se estrutura, ela se organiza a partir da definição de uma meta específica, a partir da qual
todas as etapas, né, anteriores da organização da economia vão ser estruturadas. E voltando um pouco mais para trás, acho que antes de falar de planejamento econômico e planejamento econômico de natureza capitalista, tem que ter um conceito assim amplo e inicial sobre sistema econômico ou economia. Eu gosto de pensar na economia como a organização para a gente atender às nossas necessidades materiais e também espirituais, vamos colocar assim. Quais são as nossas necessidades materiais e espirituais? A gente tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que se abrigar. Então, portanto, a gente tem que produzir alimentos, produzir as vestimentas, produzir as abrigações, os abrigos, as casas, moradias. E também temos que ter assim, um cotidiano, né, de, vamos colocar, satisfação espiritual no sentido da gente aproveitar a nossa passagem por esse plano material, por essa terra. E a economia é a maneira como as pessoas que estão vivendo em sociedade se organizam para cumprir essas tarefas necessárias para atender essas necessidades. Então, as pessoas se organizam, e isso é muito variado, tá? Ao longo do tempo, e dependendo do local, existem diversas regras que as pessoas estabelecem para organizar, por exemplo, né, quem vai caçar, quem vai preparar o acampamento, quem vai preparar a fogueira, quem vai costurar as roupas, quem vai construir os abrigos, colocando nesses termos assim, né, uma imagem já de uma sociedade talvez de baixa tecnologia, que é mais simples, né, que são algumas dezenas de indivíduos, mas esse tipo de organização, em que a gente tem que distribuir as diversas tarefas, os diversos trabalhos, para que toda a sociedade possa se reproduzir materialmente, é um problema que todo sistema econômico tem, seja ele uma sociedade bem pequena e com tecnologia pouco poderosa, ou uma sociedade gigantesca, né, com bilhões de seres humanos, com uma tecnologia super sofisticada, muito complexa, bem poderosa, e as tarefas são as mesmas. A gente tem que distribuir esses trabalhos, a gente tem que realizar esses trabalhos para garantir a subsistência material da economia. Bom, então isso é um conceito de economia. O planejamento econômico é a ideia de que esse processo de divisão do trabalho, de divisão dessas diversas tarefas, ele é realizado dentro de uma programação e uma definição de metas sobre o que a gente considera mais importante. Então, se a gente imaginar um sistema econômico de um grupo pequeno que se perdeu numa ilha deserta, a gente imagina, eu gosto de pegar esse exercício, né? Faço muito nas minhas aulas, o exercício do Robinson Crusoe, que eu chamo, que é um náufrago numa ilha deserta. Se você tem um grupo de pessoas que se perdeu e se encontra agora numa ilha deserta, essas pessoas precisam se reunir e se organizar para conseguirem sobreviver nesse ambiente ameaçador, né? Elas precisam encontrar alimento, precisam encontrar, antes do alimento, elas têm que encontrar água até, para se hidratarem e tudo. Então, o planejamento econômico é quando essas pessoas se reúnem e definem o que é mais importante, o que é prioritário, que precisa ser feito primeiro. Nesse caso, né, de um grupo perdido numa ilha deserta, as pessoas vão notar que elas têm que encontrar água primeiro. Então, essa é uma tarefa prioritária, relevante, tem que ser organizada, tem que ser executada. E é a partir desses processos, né, sociais que vão se definindo as regras sociais, né, as relações sociais de organização, de definição de funções e tarefas, para que todo o coletivo consiga vencer os desafios de sobrevivência na natureza. Então, o planejamento econômico é essa ideia de uma organização objetiva definindo prioridades sobre o que temos que fazer para sobreviver. O planejamento econômico de natureza capitalista,
é um tipo específico de planejamento econômico em que a meta da organização dessas diversas tarefas não é uma meta definida ou concreta em termos de, por exemplo, como eu falei, encontrar água, ou uma outra meta de buscar alimento suficiente para atender as demandas dessa população, ou uma meta específica de construir um abrigo para proteger as pessoas do frio e da chuva, ou do sol. O planejamento econômico de natureza capitalista, ele é especial porque a meta dele é a organização econômica para a ampliação infinita do que a gente chama de riqueza abstrata, ou dinheiro. O dinheiro é um conceito, né, um fator muito importante da ciência econômica, e o planejamento econômico de natureza capitalista, ele constrói o planejamento para aumentar a quantidade dessa coisa chamada dinheiro. Então, tentando assim, por esses três conceitos, né? O conceito da economia, o conceito do planejamento e o conceito do planejamento econômico de natureza capitalista. Em outros termos, também, de forma mais simplificada, a gente pode dizer que existe aí uma ideia de um planejamento econômico capitalista. E eu acho que é isso que eu tento colocar como diferencial na minha pesquisa sobre esses temas. Já, vou fazer um seccionamento aqui na espinha dorsal do meu bate-papo. Você comentou comigo que você é extremamente rigoroso nas suas pesquisas e entende que deve ser assim. Na produção do meu material, eu era professor da Universidade Corporativa do Banco do Brasil no passado, era gerente de agência, então eu também, e sou engenheiro civil, assim, eu prezo por uma estrutura muito relativamente rígida assim, no meu trabalho aqui também. Mas eu vou seccionar, sabe por quê? Eu fiquei muito interessado, te falei na prosa prévia, falei já no ar, no seu grupo de estudos do Capital. Eu quero ouvi-los, quero ouvir você, quero ouvir outros. E eu queria saber se, na sua pesquisa e dentro desse grupo, vocês trabalham em um entrelaçamento entre a economia política do Marx e a ciência econômica de forma geral. Foi exatamente isso que você fez na tua pesquisa do doutorado? Como é que é isso? Olha, Teodato, tem diversas coisas aí. Primeiro, o grupo de leitura do Capital, que eu tenho participado agora, é um grupo de estudo, de leitura, em que eu não entro, né, com a minha própria visão. Na verdade, a minha participação ali, nesse grupo, que é um coletivo, e é um dos grupos de trabalho da Sociedade Brasileira de Economia Política, onde a gente está fazendo o estudo coletivo, a leitura coletiva do Capital do Marx, entendendo que ali é uma questão assim, de orientação didático-pedagógica, de apropriação direta do texto do Marx. Do texto Ele é online? Desculpe, Tiago, desculpa te interromper. É online? Sim, a gente se encontra online, né? Qualquer Online. um pode participar como ouvinte, se estiver interessado? A gente tem uma entrada, né, para participar do GT, porque a gente tem a CEP, a Sociedade Brasileira de Economia Política, associação científica, acadêmica, e ela tem diversos grupos de trabalho, cada um focando num aspecto, numa linha de pesquisa. O nosso grupo de trabalho, que se chama GT da CEP Pensamento Marxista, ele tem trabalhado mais nessa parte de formação científica, né, na obra do Marx. E por ali a gente acolhe, né, as pessoas interessadas em fazer esse estudo, né? Mas então, nesse trabalho, eu não entro com a minha tese, eu não participo colocando, assim, quais são as minhas contribuições. Então, eu separo bastante, né? As minhas contribuições estão aparecendo nos meus trabalhos publicados, na minha pesquisa do doutorado e também, né, nos artigos que eu tenho publicado, nas minhas aulas, nas minhas apresentações. E ali tem, sim,
um esforço grande de buscar aprimorar e promover a comunicação entre a economia política marxista e a ciência econômica não marxista. Quer dizer, eu busco encontrar maneiras de promover o diálogo e a comunicação e o entendimento mútuo entre grupos de cientistas econômicos que usualmente viram a cara um para o outro, que não querem, né, se misturar. Eu acho que isso é uma deficiência, né, do desenvolvimento da ciência econômica em geral. Eu acho que a ciência, como um todo, ela tem um movimento de, vamos chamar de formação de sínteses ou de transpor barreiras que formam escolas de pensamento distintas, e isso tem que acontecer também na ciência econômica. E aí, como eu falei, a ciência econômica é dividida em muitas escolas de pensamento. Isso é característico dela. São poucas ocasiões na história do pensamento econômico em que você tem uma escola de pensamento que é, de fato, assim, agregadora a ponto de ser considerada a única escola em vigência. Nunca existiu um momento como esse, embora em alguns momentos a gente tenha uma escola que seja muito maior do que as outras, que ficam ali fazendo a crítica, sendo periféricas, mas eu acho que o desenvolvimento da ciência requer um esforço de aglutinação, de agregação dessas diferentes escolas para a formação de um corpo teórico único. Eu sou muito, assim, monolítico na visão sobre a construção científica. Não acho que seja possível existir diferentes ciências econômicas ao mesmo tempo. Então, isso é interessante porque, por exemplo, na minha defesa da tese de doutorado, a banca avaliadora considerou que eu estava adotando um ecletismo. Um ecletismo no sentido de pegar diversas correntes do pensamento econômico, fazer uma mistura e apresentar uma mistureba desorganizada. E eu não sou adepto desse tipo de metodologia. Eu não sou um adepto de um ecletismo horizontal. Na minha percepção, há um ordenamento na mistura dessas diferentes correntes. Então, no caso específico aqui, né, a ciência econômica marxista, a economia política de Marx, ela se mistura, na minha visão, ou eu busco misturar ela, colocar ela em contato com a ciência econômica não marxista para gerar uma síntese que não é uma síntese horizontal. A economia política do Marx é orientadora, ele é a maior autoridade no campo, nesse campo científico de todos os tempos, até hoje é insuperado, e o resultado que vem daí é uma aglutinação de diferentes que deve gerar uma inovação, uma renovação da ciência econômica. Então eu tenho feito esse esforço, tem diversos, né, trabalhos específicos nisso, e é um pouco, na verdade é bastante diferente, né? Isso daí, eu tenho seguido, né, a tradição de um economista polonês, que faleceu em 1965, chamado Oscar Lange. Na minha percepção, foi ele quem estruturou, sistematizou esse estilo de trabalho dentro da ciência econômica. Ok, Tiago. Tiago, a sua pesquisa do doutorado, ela foi dividida em duas partes? Fala um pouquinho, assim, meio que a grosso modo, depois eu vou fragmentar. Vou pedir para você falar especificamente da primeira parte e da segunda. Você dividiu em duas partes? Isso, eu dividi a minha tese de doutorado em duas partes, porque eu trabalhei dois momentos que são distintos. A primeira parte, o primeiro momento, eu faço uma pesquisa mais teórica, e na segunda parte eu faço uma pesquisa mais histórica. Essa divisão entre teoria e história, ela costuma aparecer, né, na ciência econômica, e a gente também fala que são diferentes níveis de abstração.
A primeira parte, portanto, ela opera num nível de abstração bastante alto, que significa que, nessa primeira parte, eu não estou falando de um país específico, de uma região específica, de uma época da história econômica específica. Eu estou, nessa primeira parte, fazendo uma análise mais abstrata, mais teórica sobre o funcionamento do capitalismo e das possibilidades do funcionamento do capitalismo dentro de um sistema econômico planejado, né? Como eu falei, o conceito lá do planejamento econômico de natureza capitalista. E, principalmente, na primeira parte, eu desenvolvo bastante o conceito da lei do valor. Esse é um conceito central que remete à noção da mão invisível. A mão invisível, que é bastante divulgada, como eu falei aqui, na ideia do sistema econômico que se auto-organiza, se autorregula, é uma ideia da economia política liberal clássica e que está muito presente também na economia política do Marx. E a primeira parte do meu trabalho, na tese, fala bastante dessa lei do valor, sistematiza a lei do valor de um modo mais teórico. A segunda parte é a parte mais concreta do trabalho, em que eu já faço um recorte temporal e geográfico também. Falo bastante, né, da condição e da inserção do continente latino-americano no sistema capitalista mundial. Detalho que esse território fez um esforço de planejamento econômico para avançar na industrialização ao longo do século XX, principalmente o Brasil, a formação econômica do Brasil do século XX pode ser descrita como esse esforço, né, de industrialização coordenada, ou planejada, ou deliberada. E aí, então, é uma análise mais para o campo da história econômica, e menos teórica, menos abstrata, vamos colocar assim. E ela complementa a primeira parte, né? É importante colocar que são duas partes separadas, mas a gente tem que buscar ali a conexão, né? Então, ela complementa a primeira parte, tratando de casos específicos de planejamento econômico para atingir uma meta específica, que no caso da América Latina, como estou falando, e mais ainda no caso do Brasil, a meta do planejamento econômico no século XX foi realizar a industrialização. Enfim, é um trabalho que tem essas duas partes, as duas partes se complementam para defender o argumento de que o planejamento econômico ele pode ter assim diferentes vieses políticos. Em outras palavras, quando a gente fala de planejamento econômico, não estamos necessariamente ainda falando de socialismo. Esse foi um esforço que eu tenho tentado fazer, porque durante a Guerra Fria, né, que foi o conflito entre as duas grandes potências do século XX, toda vez que se falava de planejamento econômico, se fazia uma associação muito rápida ao projeto socialista. E aí eu tenho colocado essa noção de que quando a gente fala de planejamento econômico, ainda não estamos falando exatamente do socialismo, né? Mas sim estamos abrindo a possibilidade de falar sobre ele. Ok. Tiago, e você, na tua pesquisa e também na sua perspectiva ao longo do tempo enquanto um pesquisador, você contesta o Keynes? Eu sou um crítico do Keynes, mas eu sou um crítico... Por favor, fale bastante sobre essa crítica. Certo. Eu sou um crítico do Keynes mas num sentido muito assim, respeitoso, né? A crítica científica sempre é muito respeitosa. E eu considero o Keynes o maior expoente do pensamento econômico ocidental do século XX. Ele é a grande intelectualidade
da ciência econômica do século XX. No contexto da crise do final dos anos 2000, agora, né, que é a crise que se desenrola ainda nesse momento, é a crise que explicita o fim ou o colapso ou a decadência do neoliberalismo. Há um esforço de resgatar o Keynes, embora eu acho que ele não será resgatado, né? Ele não vai atingir o mesmo nível de influência que ele já teve anteriormente. Mas eu sou um crítico do Keynes porque eu acho que o Keynes conseguiu apresentar uma obra em que ele coloca muito bem as possibilidades de combinação entre coisas que muitos economistas acham que é impossível de serem combinadas. Na obra do Keynes, ele conseguiu apresentar uma combinação entre aqueles valores da liberdade de propriedade, da liberdade dos detentores de capital, de meios de produção, com uma coordenação e uma organização sistêmica da economia nacional e também internacional, a ponto de esvaziar os ímpetos da acumulação capitalista que geram todos aqueles desastres que nós conhecemos da história, né? E que foram muito chocantes quando do estouro da Primeira Guerra Mundial, a continuidade, né, desse conflito internacional, as tensões no pós-Segunda Guerra. E o Keynes apresenta uma obra muito rica, muito importante, no sentido de conceber a possibilidade de você combinar o capitalismo com um programa, como a gente estava falando também, um programa humanista, no sentido de que os ímpetos de valorização capitalista são transformados em produção de bem-estar social, de bem-estar coletivo. Essa é uma realização bastante significativa, e eu estou colocando assim, né, elogiando bastante a obra dele, para explicar que eu sou um crítico de Keynes, porque apesar dessa combinação, eu achar que essa combinação pode se dar no plano teórico, eu não acho que essa combinação seja possível no plano da prática. Em outras palavras, no papel, na teoria, é viável conceber esse capitalismo do bem-estar, esse capitalismo gerador de positividades para o bem público, vamos colocar assim. No papel, é possível conciliar o individualismo do capitalismo com os anseios do bem-estar coletivo. A teoria aceita tudo, na verdade. E no plano da realidade, eu acho que as coisas são muito mais complicadas. No plano da realidade, você não consegue transformar essa idealização em algo palpável, em algo concreto. Porque existem uma série de dificuldades, uma série de interesses também, de grupos específicos e conflitos entre os Estados nacionais que são impossíveis de serem resolvidos. O próprio Keynes fez um esforço enorme para conseguir colaborar na construção de um sistema financeiro internacional e de relações internacionais entre os Estados-nação que gerasse harmonia, que gerasse uma relação de ajuda mútua entre todos os países do mundo. E esse esforço não se converteu em realidade. A gente sempre teve, né, um sistema internacional muito tenso, porque a competição interimperialista entre os Estados nacionais capitalistas é muito forte e nunca ninguém conseguiu desfazer essa tensão. Então, nesse aspecto do plano da realidade, eu sou crítico do Keynes e sou adepto da tradição marxista mesmo, né, leninista talvez, de ser muito pé no chão em relação ao que é o imperialismo, ou o que é essa tensão interimperialista entre os Estados nacionais capitalistas. E para resolver essa tensão,
é necessária uma mudança, né, de uma ordem, é necessária uma mudança estrutural muito mais profunda do que aquela que o Keynes estava propenso a aceitar. Por isso, eu sou um estudioso da obra do Keynes, admirador nesse aspecto, né, do âmbito teórico, dos anseios até, os ideais dele, no sentido que eu estou falando aqui toda hora, né, pegando esse viés humanista que eu endosso, apoio, mas eu sou mais exigente ainda, né? O humanismo que eu coloco é um humanismo ainda mais sofisticado, talvez, vamos colocar assim, porque eu acho que esses valores do humanismo que estão ali colocados pelo Keynes só podem ser realizados, como eu falei lá no começo, por um processo de revolução liderado, comandado e que está no interesse da classe trabalhadora mundial. E ali o Keynes está do outro lado da trincheira, ele não tem esperanças, ele não acha que a classe trabalhadora tenha condições de liderar esse processo. Então, aqui que fica o meu recorte em relação a esse intelectual, economista, Keynes, e convido todo mundo a conhecer esse economista, o Keynes, né? Ele já é falecido, faleceu em 46, mas as obras dele são bastante estudadas no Brasil, são muito estudadas com muita profundidade, né? E então é um pouco assim a crítica que eu coloco ao Keynes. Legal. É o que se espera de uma tese de doutorado que seja inédita. E você traz corajosamente uma proposta de revisão ou de releitura crítica do Keynes. Eu queria, Tiago, que você comentasse, mais ali para o final da sua tese, você sugere uma revisão da ruptura abrupta entre o socialismo científico do Marx e o socialismo utópico. Foi mais para o final que você chegou a essa proposta de revisão. Como é que foi o desenrolar a partir do Keynes, né, que você chegou a essa proposta de releitura ou revisão da ruptura do socialismo científico do utópico? Isso. Na verdade, eu comecei a pensar em revisar a relação entre o socialismo científico e o socialismo utópico, não foi só a partir do Keynes. Foi também, mas não foi só. Na verdade, eu percebi assim que no campo, né, dos intelectuais críticos e no campo também da militância política crítica ao capitalismo, que é muito heterogênea, eu percebi que a corrente marxista era uma corrente minoritária. Em outras palavras, a influência do Marx sobre os movimentos críticos ao capitalismo, na nossa geração, eu acho, né, no século XXI, ela não é a mais influente, ela não é a mais importante, e ela não tem, de modo algum, a hegemonia sobre o movimento crítico ao capitalismo. Isso me fez perceber que é necessário ter uma relação mais amigável, mais amistosa com os socialistas que não se enquadram na corrente do socialismo marxista, que a gente chama de socialismo científico. Ou seja, é necessário ter um comportamento, vamos colocar assim, mais humilde em relação a socialistas que não se consideram marxistas. Eu coloco isso porque ao longo do século XX, devido à existência da União Soviética, do Bloco Soviético, em que lá o marxismo foi elevado à condição de ser a corrente teórica orientadora da organização do movimento comunista, de militância de superação do capitalismo, criou uma postura talvez arrogante em relação a outras correntes que são críticas também no capitalismo, mas que têm relutância em se considerar marxistas.
E é nesse aspecto que eu tenho buscado fazer essa revisão, porque a gente nota que muita gente critica o capitalismo ou percebe que o sistema econômico atual, que todo mundo reconhece que é capitalismo, tem muitos problemas, é muito defeituoso, tem diversas coisas que têm que ser corrigidas, consertadas, ou superadas, ou eliminadas. Muita gente é, portanto, crítico do sistema econômico vigente, mas são muito poucos que têm uma formação suficiente, ou uma formação científica o suficiente para identificar que o Marx é a maior autoridade, como eu falei aqui, né, algumas vezes, ele é a maior autoridade na orientação política desse movimento crítico ao capitalismo. E ali eu fui refletindo que essa relutância, ela não é no sentido simplesmente de discordância. Muitas vezes essa relutância de ingressar no marxismo é por falta da formação mesmo, né? E aí a gente tem que ter talvez essa revisão, porque primeiro a gente tem que compreender que a classe trabalhadora se expressa de maneira muito diversa, variada, culturalmente, ideologicamente. E a gente tem que saber interpretar essas expressões sem se agarrar a conceitos previamente determinados, que é o que geralmente acontece quando, aí foi até a sua pergunta no começo, quando um marxista começa a ficar dando aula, porque é um formato do ensino, um formato da educação que transforma aquilo que não pode ser um dogma em dogma. Então, eu estou assim, tentando elaborar um pouco, mas onde que entra o Keynes? O Keynes entra no sentido de que ele foi um crítico de um capitalismo específico, um capitalismo financeiro, um capitalismo dominado pelo capital improdutivo, pelos rentistas, podemos colocar assim, mas é uma corrente, a keynesiana, que pode identificar alguns valores socialistas e defender alguns valores socialistas, mas ela nunca chega a ponto de se considerar marxista. E ali, ao invés de eu ser esse crítico, como eu estava colocando, um crítico que afasta essas pessoas, eu busco ser um crítico que me aproximo dessas pessoas e tento compreender o que elas estão ali identificando como os problemas do capitalismo. E ao mesmo tempo que eu me aproximo, eu promovo também ali talvez uma reflexão mais profunda e gero uma educação mais crítica, autorreflexiva, mas crítica. Então, nesse aspecto da educação, eu também tenho muita inspiração nessa educação libertadora, do Paulo Freire. Gosto muito. Busco ser eu busco aplicar na prática, como eu estou falando também toda hora, não adianta eu me classificar, educador libertário, paulo freireano, é a nossa prática que vai nos classificar em determinado grupo. Legal. Tiago, você já tangenciou, quase que queimou a minha última pergunta, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais, já caminhando para o final do nosso bate-papo, tá bom? Quais foram os 2 principais resultados da sua investigação? Preciso pensar um pouco aqui. Eu vou pensar o primeiro, depois eu penso o segundo grande resultado. Tá bom. Acho que o primeiro resultado é reconhecer que existe uma forma de planejamento econômico que reforça a lógica capitalista. Esse é o primeiro grande resultado que eu tentei sintetizar com essa expressão, planejamento econômico de natureza capitalista. Descrevendo mais uma vez, é um tipo de planejamento econômico em que toda a organização da economia está submetida à expansão infinita do valor
a acumulação infinita do capital, a geração infinita de mais dinheiro, independente das repercussões sobre o meio ambiente, sobre a vida humana, independente de qualquer coisa, é um planejamento econômico que atende à lógica da valorização infinita do valor. Esse é o primeiro. O segundo, acho que a segunda colocação diferente, talvez tenha a ver com Keynes também. Quando eu escrevi a tese, apresentei em 2015, defendi em 2015, existia ainda a esperança de que esse capitalismo, vamos chamar de consciente, né, um capitalismo social, que era inspirado ali pela obra do Keynes, havia a esperança de que isso retornasse e que isso ganhasse espaço nessa primeira metade do século XXI. E eu coloquei na tese que isso não ia acontecer, e o que a gente ia observar era uma polarização cada vez maior no âmbito do pensamento econômico. O Keynes buscou encontrar uma síntese entre planejamento econômico e livre mercado. Havia esperança de que essa síntese fosse refeita, né, que tentassem fazer de novo essa síntese. E aí eu coloquei na tese de que isso não vai acontecer. A gente vai chegar numa situação em que vai ser necessário optar entre o livre mercado da mão invisível, a dinâmica animalesca dos mercados de autorregulação, que geram toda essa série de catástrofes humanitárias, ou vamos adotar um planejamento econômico que assegura o desenvolvimento humano e social em escala global. E a gente está tendo essa polarização cada vez maior. Eu coloquei ali, né, esses termos que, portanto, o Keynes não vai retornar. Ou ele vai retornar de uma forma muito diferente, não no Ocidente, e sim na China, como a gente comentou aqui. E aí é que eu vejo esse contraste assim nítido entre o que a China tem feito em termos de desenvolvimento e crescimento econômico com o que acontece no Ocidente. A China tem conseguido controlar a lei do valor de um jeito que é muito superior ao que o Ocidente faz com a lei do valor. Aqui, a gente tem controlado a lei do valor para simplesmente garantir a acumulação infinita do capital, gerando uma série de catástrofes. Na China, a lei do valor é controlada para promover os indicadores lá de desenvolvimento social e material das massas trabalhadoras. E é esse contraste que vai ficar cada vez mais nítido, de modo que a polarização é real. Nessa questão da polarização política, eu também tenho refletido bastante sobre isso, e diferente de muita gente que acha que a polarização a polarização política, né, é uma construção ideológica sem relação com a realidade, eu já vejo diferente. Eu acho que a polarização ela tem sim um aspecto muito real de que a gente está observando a transição do sistema econômico de um tipo para um outro sistema econômico de outro tipo. E isso se reflete nesses choques de ideias no âmbito ideológico, nessas batalhas de ideias, nessa polarização em geral, que a gente precisa enfrentar ou dissolver com educação, com formação em educação nesse estilo que eu tenho colocado aqui, né? Uma educação em que os sujeitos oprimidos identifiquem caminhos práticos da superação dessa condição de explorados, de oprimidos, e isso vale para todo mundo, né? Não tem alguém que saiba superar isso, né? Nós, intelectuais, professores, também estamos nessa condição, e junto com todo mundo a gente vai tentar sair dessa situação submissa. Ok. Tiago, a gente está caminhando para o final,
Mas antes eu queria saber se você, foi em 2015 que você concluiu o teu doutorado, se você fez algum pós-doc dando sequência à tua pesquisa do doutorado, ou se ainda está aguardando. Você fez algum pós-doc? Eu não fiz o pós-doc, Deodato, porque eu acabei dando sequência, né, na minha pesquisa, na minha produção intelectual. E o pós-doc, às vezes, ele é pensado como um momento de você redirecionar as suas pesquisas, né, a sua linha de investigação. Eu não fiz, né, esse estágio pós-doutoral, eu entendi que não houve necessidade ainda, porque mas eu venho agregando outras linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa diferente, que não apareceu na minha tese de doutorado, é na economia solidária. Eu tenho pesquisado bastante na economia solidária, entendendo que ela é um portal muito amplo de aplicação prática dessas ideias. Talvez na minha apresentação... Tiago, desculpe, se em 2023 a gente vai estar gravando em dezembro, eu vou colocar no ar em janeiro, mas eu gostaria de fevereiro, ou talvez até janeiro. Janeiro eu vou dar uma parada aqui, vou deixar só os pré-gravados. Fazer uma live sobre economia solidária. Eu tenho um interesse enorme. E eu queria saber também se você debruçou seu olhar sobre a migração em massa que tem acontecido em algumas nações que têm caminhado por um sistema socialista, marxista, por parte das empresas que abandonam esses países e vão atrás de outros países atrás da acumulação infinita de capital. É um problema sério isso, não é? Você chegou já a encontrar alguém que tenha pesquisado alternativas para reter essa migração em massa das empresas? Eu pensei que a pergunta da migração tinha a ver com as pessoas, mas você está perguntando sobre as empresas. Porque é uma coisa que tem me chamado a atenção, que tem dificultado muito o curso das nações que estão buscando um sistema socialista, um sistema mais igualitário. Eu nem sei, eu não sou um pesquisador, sou um curioso e que bate papo. Assim, você já pensou nessas questões? Ou não está assim, no teu radar? Eu não sou um pesquisador das especificidades concretas, né? Mas considerando assim a China, eu não vejo esse movimento, Deodato. Não percebo que essa seja uma fragilidade, né? Não sei se está indo nessa direção, a ideia da fuga de capital. Não, mas você tem razão. Na China não está acontecendo. Pois é. Por quê? O planejamento, porque veja, o planejamento econômico que a China aplica é, ao mesmo tempo, um planejamento que possibilita o capital aumentar de tamanho, enquanto os indicadores de bem-estar social e humanos aumentam junto. É uma combinação da contradição fundamental dentro da mercadoria, que é o valor de uso e o valor. Na China, as necessidades humanas são atendidas em escalas cada vez maiores, ao mesmo tempo em que a dinâmica de ampliação da riqueza abstrata acontece. E é por isso que eu coloquei que lá a lei do valor está sendo controlada como deve acontecer. Legal. Ok, Tiago, a gente está caminhando para o final. Eu fico de olho aqui, de vez em quando, quem assiste percebe o meu olhar aqui para o lado esquerdo, para cima, de olho no tempo, porque eu trabalho assim com um tempo médio de 1 hora. Eu acredito que eu tenha abordado assim a espinha dorsal da tua pesquisa, mas eventualmente pode ter me escapado alguma pergunta que você considera que eu devesse ter feito. Então, eu vou deixar esses minutos finais aqui para as suas considerações, depois eu vou encerrar, vou salvar, né, para a gente subir lá para o canal em janeiro. Então, fica aí esses minutos finais para as suas considerações. Deixa eu pensar. Não sei, acho que como assim, mensagem que eu gosto de colocar
é que os debates econômicos, especialmente quando a gente entra nesse campo da economia política, eles podem ser muito assustadores, porque eles têm muito esse componente do político e, consequentemente, daquela polarização que eu mencionei também. E isso pode afastar muita gente desse campo, né, do conhecimento. Então, eu quero reforçar que não, para ninguém se sentir intimidado. Economia é um tema para todo mundo falar, está todo mundo inserido dentro da economia, todo mundo faz parte do sistema econômico e, portanto, todo mundo precisa ter a liberdade, a segurança, o conforto de tratar desses assuntos. Por isso eu quero colocar esse aviso e também dizer que eu gosto muito de falar da economia solidária, que é um caminho talvez muito mais propício para a gente popularizar o debate econômico, fazer a divulgação científica em economia política. Legal. Então, eu agradeço a tua disponibilidade, a sua gentileza de prosear. Mineiro não entrevista, viu, Tiago? Mineiro gosta de prosear com o Deodato aqui no canal Linha de Divisa, e com certeza já fica aqui o convite, como eu já fiz, eu vou reforçar, para voltarmos a gravar no seu tempo, quando você puder, no começo, ali em fevereiro, mais ou menos, de 23, para falarmos sobre economia solidária, tá bom? Ok, fico contente, sim, de falar da economia solidária e de outros temas que o público tiver interesse em saber e eu puder agregar na conversa, fico contente de participar. Legal. Fica aqui, então, mais uma vez, meu agradecimento. E você que vai assistir em janeiro, ou de janeiro para frente, coloque no YouTube, estará no YouTube, as suas perguntas, as suas considerações, que eu, na medida do possível, vou repassar para o Tiago comentar. Então, tá joia. Tiago, fica aí mais um pouquinho, eu preciso conversar com você. A gente volta a conversar, então, em 2023. Um abração.